Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 ao 17. E destacamos o versículo 17, que diz assim: Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. O tema de hoje é: continuamos a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está fazendo um discurso e ele está junto com os outros discípulos. Então era necessário falar sobre Judas. Judas foi escolhido, e o próprio apóstolo confirma isso, para estar junto no trabalho do reino de Deus. Porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então Judas também seria primeiro discípulo, para depois ser enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E esse foi o propósito da escolha de Jesus por Judas. Mas Jesus também já sabia, por causa da profecia antiga, e Jesus é verdadeiro Deus, então ele sabe todas as coisas, de que o próprio Judas seria o traidor. Judas traiu Jesus Cristo, Judas traiu a igreja e os apóstolos. Então não foi uma simples traição. Mas ele poderia voltar e pedir o perdão a Jesus, e Jesus concederia o perdão. É verdade isso, mas ele não quis. Entrou em desespero e abandonou tudo, perdendo a fé, e então foi fazer aquilo que ele estava determinado a fazer: matar-se. Por quê? Porque entrou em desespero. E aí morreu no pecado. O pecado contra o mandamento que diz: não matarás. Ele, ao se matar, caiu no pecado e pelo pecado foi condenado. Veja que é importante nós lembrarmos destas coisas, que Deus sempre dá oportunidade de arrependimento e perdão. Mas o que acontece que, como Judas também aconteceu, que muitas pessoas não querem voltar-se ao Senhor por causa do seu orgulho próprio, por causa que não sentem que estão errados. Ou então por causa de um desespero, achando que fizeram coisas horríveis contra Deus e as pessoas e não têm mais perdão. Mas sempre existe o perdão. Nós muitas vezes também nos comportamos como uns traidores, como Judas. Isso perante Deus, quantas e quantas vezes nós negamos Deus, ou então não fazemos aquilo que deveríamos fazer e estávamos aptos a fazer. Outras vezes nós somos também traidores na nossa própria família, no casamento. E veja que existe a traição de homem procurando outra mulher, ou mulher procurando outro homem. Sim, essas coisas acontecem, não deveriam acontecer, porque isso é pecado contra o Senhor. Mas acontece que também no casamento existe a própria determinação de que cada um não faz a sua parte que cabe no casamento. Isso também é uma traição, porque cada um precisa fazer a sua parte, porque assim foi combinado, assim foi contratado no casamento diante do governo e também diante da igreja do Senhor. E na igreja recebemos a bênção para nós fazermos aquilo que nos cabe também no casamento. Existe também outro tipo de traição de pais e filhos, onde filhos abandonam os seus pais, pais espancam seus filhos que deveriam amá-los, e existe também a traição nos negócios. Quem sabe isso seja bastante usado em nossos dias, onde um atrapalha a vida do outro, logrando o sócio ou então as pessoas que estão envolvidas numa sociedade.
A traição não é a de Judas somente neste mundo. Nós não devemos ficar pensando que somente Judas é um traidor. Não, nós também podemos ser. Mas mesmo assim, neste momento de traição que nós às vezes nos envolvemos, nós podemos olhar para o Senhor em arrependimento verdadeiro, pedindo perdão e pedindo que nós possamos fazer melhor aquilo que nos cabe fazer. E isso é importante porque Deus, quando nos perdoa, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade de recomeçar, de fazer as coisas agora direito. Mesmo que muitas vezes nós não consigamos, nós podemos retornar e fazer as coisas da melhor forma. Receber uma segunda chance é importante. E assim nós podemos viver de forma agradável a Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja aonde nós estivermos. E como disse Pedro, Judas foi escolhido para trabalhar junto com eles. Nós também fomos escolhidos para trabalhar juntos com o Senhor Jesus Cristo, juntos com os irmãos e irmãs na fé, juntos com pastores. Nós vamos trabalhar conforme o que Deus quer que nós façamos. E Ele quer que nós preguemos o Evangelho através de palavras e atitudes. Vamos valorizar esses momentos que Deus nos dá de reconciliação com Ele pelo perdão e nos dar também uma nova chance para fazermos aquilo que é bom aqui na terra. Aproveitemos, pois, as oportunidades do perdão, e isso nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Pai Celestial, ajude-nos para nós não sermos uns traidores aqui na terra. Dê-nos a boa vontade de nós sermos humildes e cada um de nós fazermos a nossa parte que nos cabe. Aquilo que o Senhor nos deu para administrar ou fazer aqui na terra, ajude-nos, Senhor, para fazermos da melhor forma. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.